Você já refletiu sobre como uma única decisão pode alterar completamente a trajetória de uma vida e até mesmo influenciar a história de uma fé que hoje alcança bilhões de pessoas? Agora, imagine ser o seguidor mais próximo de uma figura tão marcante quanto Jesus e, no momento mais crítico, cometer um erro devastador. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, um dos discípulos mais dedicados de Cristo. Mas o que levou Pedro a negar Jesus? E como esse instante de fraqueza impactou não apenas sua vida, mas todo o cristianismo? Bem-vindo ao canal Sabedoria Milenar. Hoje vamos nos aprofundar na trajetória de Pedro e compreender como sua negação e redenção foram fundamentais para a construção da fé cristã. E fique conosco até o final, pois você descobrirá uma ligação impressionante entre Pedro e outro personagem bíblico que também enfrentou um fracasso que parecia irreversível. Você acredita que um erro pode ser o início de uma grande transformação? Pedro não apenas negou Jesus, mas se tornou um exemplo vivo de como a graça divina pode transformar nossos momentos mais sombrios em novas oportunidades. Há uma revelação impactante nesta história que continua a ecoar na vida daqueles que buscam redenção. Continue assistindo, pois o que você vai descobrir pode mudar completamente sua forma de enxergar os desafios e a fé. Pedro era conhecido por sua personalidade intensa e sua devoção inquestionável. Desde os primeiros momentos ao lado de Jesus, ele se destacou como um dos discípulos mais próximos. Foi ele quem ousou andar sobre as águas, quem reconheceu Jesus como o Messias e quem garantiu que jamais o abandonaria. No entanto, quando chegou a hora decisiva, tudo aconteceu de maneira diferente. Durante a última ceia, Jesus alertou que seria traído e abandonado. Pedro, confiante, se recusou a acreditar que isso pudesse acontecer com ele. Mas Jesus revelou algo inquietante. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Agora, imagine estar diante de alguém que você ama profundamente e ouvir essas palavras. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, os discípulos se dispersaram. Pedro, mesmo tomado pelo medo, seguiu seu mestre à distância. Ele chegou ao pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado, cercado por soldados e curiosos. Ali, enfrentaria seu maior teste de lealdade. Agora, tente se colocar no lugar de Pedro. Você sempre foi visto como alguém forte e leal, mas diante da pressão e do medo, sua mente fica tomada pela insegurança. Quantas vezes você já esteve em uma situação onde a tensão do momento fez você agir contra seus próprios princípios? Pense nisso. Como você reage quando está sob pressão? No pátio, uma criada olhou para Pedro e afirmou: "Você também estava com ele." Aterrorizado com a possibilidade de ser preso, Pedro negou: "Não o conheço." Pouco depois, outra pessoa o identificou, mas novamente ele negou. Finalmente, ao ser questionado uma terceira vez, Pedro, tomado pelo desespero, afirmou com veemência: "Eu não conheço esse homem." No exato momento em que Pedro disse essas palavras, o galo cantou. Ele então se lembrou da profecia de Jesus. Tomado pela culpa, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagine a dor dessa culpa. Pedro não era apenas um discípulo, ele era um amigo íntimo de Jesus. Como seguir em frente carregando essa vergonha? Mas essa não foi a última palavra sobre a história de Pedro. Após a ressurreição, Jesus apareceu a ele e, em um momento de restauração profunda, perguntou-lhe 3 vezes: "Pedro, você me ama?" A cada resposta positiva, Jesus reafirmava sua missão dizendo: "Apacente as minhas ovelhas." Aquele que havia falhado tornou-se a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Essa transformação é uma poderosa demonstração de que Deus não nos define por nossos erros, mas pelo que escolhemos fazer depois deles. Pedro não apenas superou sua falha, mas se tornou um dos pilares do cristianismo.
pregando com coragem e realizando milagres em nome de Cristo. Pedro assumiu um papel fundamental na liderança da igreja primitiva, anunciando a mensagem de Cristo ressuscitado para multidões. No dia de Pentecostes, sua pregação impactou milhares de pessoas, levando ao batismo de cerca de 3.000 novos convertidos. Ele também foi essencial na inclusão dos gentios na fé cristã, mostrando que a graça de Deus é acessível a todos. Seu legado continua a inspirar milhões de fiéis até os dias de hoje. Você sabia que Isaac, assim como Pedro, também passou por uma prova extrema de fé? Pedro negou Jesus no momento mais difícil, mas encontrou redenção e se tornou um líder na igreja. Já Isaac foi levado ao sacrifício por Abraão, mas foi poupado e se tornou o herdeiro da promessa divina. Ambos enfrentaram experiências que pareciam definitivas, mas que, na verdade, os prepararam para cumprir um propósito maior. Essa conexão nos ensina que os desafios moldam aqueles que confiam em Deus e que Ele transforma fracassos e dificuldades em caminhos de renovação. Falando em provações e fé, você já refletiu sobre como Isaac também passou por um teste de confiança? Assim como Pedro, sua história revela a intervenção divina e nos ensina lições valiosas sobre perseverança e lealdade. Confira nosso outro vídeo. 5 provações que mostram a providência divina na vida de Isaac. E veja como Deus guiou sua trajetória, assim como fez com Pedro. A história de Pedro nos ensina que ninguém está além da misericórdia divina. Sua negação foi um momento de fraqueza, mas também uma oportunidade de revelar a grandiosidade do perdão de Deus. Não importa o quão fundo você tenha caído, sempre há um novo começo. Assim como Pedro, somos chamados a aceitar a restauração de Deus e viver segundo sua vontade. Que essa história te inspire. Como você encara seus próprios erros? Você acredita que Deus pode transformar suas falhas em um novo recomeço? Compartilhe suas reflexões nos comentários e fortaleça nossa comunidade de fé. Se esse vídeo tocou você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Sabedoria Milenar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima, e que a história de Pedro ilumine sua caminhada espiritual.